Bom, nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar com classes abstratas. Para que é uma classe abstrata? Né? É uma classe que não deve ser instanciada. Ó, no nosso projeto nós temos o livro, né, que é a superclasse, e temos o e-book e o impresso, né, que herdam das características de livro. Mas o livro por si só ele não deveria ser instanciado de maneira alguma. Por quê? Não existe o livro, né? O livro assim, é uma classe só para guardar o título e os dados do livro. O que existe, de fato, né, é o livro digital, que é o e-book, e o impresso. Tá? Então, para mim, evitar que alguém acidentalmente, né, utilize essa classe, eu chamo ela de abstrata. Certo? A partir desse momento, eu não posso instanciar. Se eu tentar instanciar ela, ó, vamos criar um objeto que se chama livro, é igual a new, tá? Livro. Eu já pus um erro aqui, opa, você não pode instanciar. Aqui eu vou tentar compilar de novo, ó, se eu tentar compilar, certo? Ele vai falar, não dá, não pode, você não pode instanciar, tá? O tipo livro, tá? Então te assegura que acidentalmente ele não vai ser instanciado, certo? Então vai tornar, aí quando a gente trabalhar nos próximos passos, vamos fazer atributos estáticos, métodos estáticos e métodos abstratos, vocês vão ver assim, que é interessante essa aplicação, certo? Da classe abstrata. Não é só uma questão de segurança, tá? Que não vai cometer erro. Ela é bem prático se a gente souber usar. Bom, então tem a classe abstrata. Bom, eu vou pensar o seguinte agora. Eu tenho lá os livros, né? Eu vou ter quantidade de livros em estoque, vou querer fazer o controle de vendas, certo? Aí vamos pensar se eu tiver um atributo, tá, que se chama, tá, vou escrever ele aqui só para a gente poder falar sobre ele. Um atributo que se chama quantidade vendida. Tem esse atributo. Por enquanto nem sei onde vou colocar ele. Bom, se eu colocar esse atributo dentro de impresso, tá, eu vou ter o controle de livros impressos vendidos. Se eu colocar ele também, né, dentro de e-book, eu também vou ter o controle de e-books vendidos. E para mim saber o total de livros vendidos, né, tem lá o título Aprenda Java, né, esse título tem e-books e impresso. Aí se ao final do mês, final do dia, eu quiser saber quantos foram vendidos, eu vou ter que dar um jeito de buscar nas duas classes a quantidade vendida de e-book e impresso e somar, né, vai dar mais trabalho. Então nesse ponto, compensa eu criar esse atributo aqui na classe livro, tá? E esse atributo ele ser compartilhado pelas classes filhas. Como é que pode ser isso? Eu vou criar um atributo, certo? Pode ser public ou private, tá? Public ou private, public ou protected, perdão. Private vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que fazer o getter e setter, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Não é tão interessante. Então eu vou usar público e vou falar que é estático, certo? Opa, static. Tá, tá dando um erro aqui, deixa eu salvar para ver o que é. Ah, tá, já tinha deixado aqui, ó, perdão. Eu tinha que ter apagado antes da gente começar esse vídeo. Agora sim. Então, olha lá, eu criei essa quantidade vendida. Tá? No momento em que eu instanciar tanto o impresso quanto o e-book, tá, eu vou ter acesso àquele livro, tá, aquela quantidade vendida, certo? Então o que vai acontecer? Eu vendi o impresso, eu venho aqui e somo 1. Vendi o e-book, venho aqui e somo 1. E vai continuar o controle aqui dentro da classe livro. Fica muito mais organizado. A qualquer instante, tá, eu posso de alguma maneira descobrir quantos livros foram vendidos, ou de dentro da classe e-book descobrir o total foi vendido, certo? Então eu tenho esse controle, tá? Poderia, claro, né, manter um controle local aqui, a quantidade de e-books vendidos, né, e a quantidade de impressos. Mas para a gente simplificar o nosso modelo, né, tentando ser didático aqui, eu vou manter só o total de quantidade vendida. E também vou criar outra variável, outro atributo, quantidade estoque, tá? Para saber quanto tem em estoque. Quantidade vendida, quando eu criar, né, vai ser 0, e a título de exemplo eu vou mostrar a quantidade em estoque, certo? Bom, então vamos lá. Como é que eu vou mexer com isso aqui? Como é que eu vou mexer com isso aqui?
Vamos ver, vamos pensar aqui bem. Quando eu vendo um impresso, tá, eu tenho que alterar a quantidade vendida, né, e ir diminuindo o estoque. Quando eu vendo e-book, eu só mexo na quantidade vendida, não no estoque. Então eu vou ter que implementar uma venda separada para os dois, certo? Para garantir, vamos lá, a classe, né, a superclasse é um molde para subclasses, né? Para não deixar que ninguém esqueça de implementar a venda, nós vamos criar uma coisa que se chama, tá? Eu vou botar bem aqui mesmo para ficar bem visível para a gente, certo? Eu vou criar uma coisa que se chama classe abstrata, não, método abstrato, dentro da classe abstrata. Vamos lá, venda livro, vamos chamar ele de venda livro, realiza venda, né? Vamos chamar o método de venda, certo? E aí, o que acontece? Característica do abstrato, certo? Ele não pode ser implementado na classe mãe. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, aqui vai dar erro de qualquer jeito. Se eu tentar fazer isso aqui, ele já vai acusar um erro, tá? Olha lá o erro que ele vai estar acusando pra gente. Opa, método não, o tipo de método abstrato não pode ter corpo, você não pode ser implementado. Então quando eu falo numa classe abstrata, só a classe abstrata aceita isso, eu crio um método abstrato, eu obrigo, tá, as classes filhas a serem implementadas. Quer ver que eles vão apresentar erros agora que eu salvar, ó, apresentar o erro? Por que será? Vamos lá, ó. Opa, você não implementou um método obrigatório, ó. Livraria, livro, venda, certo? Então, vamos lá, vamos criar esse método, certo? Public, aqui eu não vou escrever abstrato de novo, tá? Void, venda. Agora, tá? Agora ele, pelo menos, ó, se eu salvar aqui agora, ele já fala que tá certo, né? Não tem erro aqui, mas não faz nada isso. O que nós vamos fazer quando a gente vende o impresso? Nós vamos dar, ó, como é que eu acesso um método estático? Um atributo estático, ó. Eu tenho um atributo estático aqui, ó, quantidade vendida. Eu só dou o nome da classe, não dou o nome de objeto e o atributo, ó. Olha lá, quantidade vendida é igual livro, ponto, quantidade vendida, mais 1, certo? E vou abater o estoque. Livro, ponto, quantidade estoque é igual a livro, ponto, quantidade estoque, menos 1, certo? De certa forma, isso aqui também é uma sobreposição, tá? É um polimorfismo de sobreposição. Aqui eu só queria abstrato, e aqui eu estou sobrepondo, ele me obriga a sobrepor, colocando o código, certo? Dentro da classe, um corpo na classe, no método, perdão. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para e-book, só que para e-book, tá, tem uma diferença crucial. Em e-book eu vou alterar apenas a venda. E-book não tem estoque, né? É um recurso digital. Bom, para a gente ver isso acontecer, se a gente executar agora, não vai aparecer nada de quantidade. Para a gente fazer isso acontecer, vamos aqui, ó, quando eu mandar imprimir o livro, eu vou mostrar a quantidade dele, ó. System.out.println, tá? Vou lá, quantidade estoque, meus pontos, mais. Aí, como eu já estou na própria classe livre, eu não preciso colocar this, né? Ponto estoque, a menos que eu queira, né? Posso colocar direto, se quiser ser organizado, melhor, né? Mas eu posso colocar direto quantidade estoque, certo? System, vou aproveitar código aqui, né? Porque o vídeo já vai ficar um pouquinho longo. Vou só mostrar aqui quantidade vendida, certo? Quantidade vendida. Então, olha só. Agora, vamos lá no método principal. Tá? Eu vou dar uma limpada aqui, só para mostrar o que a gente quer testar. Então, olha só. Eu criei o livro 1, tá? Imprimi os dados do livro 1. Criei o livro 2, imprimi os dados do livro 2. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer livro 1 ponto venda. Vou vender um livro 1, certo? O livro 1, ele é impresso. E aí, em seguida, eu vou mostrar os dados do livro 1, tá? Imprime.
para a gente ver o conteúdo dele, quanto que tem, né, a quantidade. Então, ó, vou executar, ok, olha só, como a gente botou aqui em livro, ó, para imprimir a quantidade, tá? Então, no início, lá, logo que eu criei o primeiro livro, Aprendendo Java, né, o que eu impresso, ele vai mostrar que tem 10 em estoque, 0 vendido. Criei o segundo livro, que é o e-book, ele vai mostrar novamente o mesmo valor, que não for venda nenhuma. Agora, após essa venda, eu vou imprimir mais uma vez. Agora não vai estar 10 e 0, ó. Olha lá, diminui um no estoque e eu tenho um vendido, certo? Tá? Depois que está mostrando a dimensão, é claro que a gente poderia organizar isso aqui, né? É porque nós estamos fazendo uma sobrecarga, né? Aqui, ó, uma polimorfismo, né? Quando a gente chega no impresso aqui, na hora de imprimir, a gente chama a superclasse e depois imprime os dados do próprio livro. Isso a gente poderia organizar depois, tornar um código mais organizado. Só não pode mudar a ordem, né? Que a superclasse a gente tem que chamar de imediato, né? Então vamos lá. Vamos fazer no e-book Java a mesma coisa, tá? E-book Java, já está aqui a quantidade. Vamos só botar uma venda nele aqui para a gente ver, né? Do livro 2, venda, tá? E vamos imprimir os dados do livro 2. Olha lá, se aqui tinha 9 no estoque e um vendido, aqui vai continuar 9 em estoque, mas 2 vendidos, porque eu vou ter vendido e-book. Vamos lá, ó. A última impressão, olha lá, foi, né, imprimir os dados do livro novamente, 9 em estoque, mais 2 vendidos, certo? Então estamos conseguindo usar, tá, os atributos estáticos, certo? Independente de onde eu chamo eles, eles têm o mesmo valor. Isso melhora o nosso código. Muitas vezes, aqui a gente está usando aqui, para acessar esses atributos, nós estamos acessando, tá, eles aqui dentro do código, nós estamos acessando eles diretamente, certo? Muitas vezes pode ser interessante eu ter um método estático, veja bem, não estou falando agora de método abstrato, um método estático para acessar a variável estática. É muito comum eu fazer isso, tá? Aqui, ó, você fala, mas está ficando confuso, eu tenho que mostrar todos os dados do livro mesmo, eu não posso mostrar só a quantidade? Podemos fazer isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, public static, né, void, vou botar aqui imprime quantidades, tá? O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou imprimir, tá, a quantidade deixa eu aproveitar o código aqui, né, certo? Eu poderia até tirar isso daqui agora, se eu quisesse, para não ficar com o código repetido, certo? É horrível de deixar código repetido. E vou aqui imprimir as quantidades, certo? Vai ficar melhor meu código agora. Então, o que eu vou fazer? Então, o que isso aqui vai me permitir? Olha só, até então, para usar um método, tá? Para usar um método, olha aqui, para usar um método, eu tive que instanciar a classe em objeto. Agora eu não vou fazer isso mais. O que eu vou fazer? Ó, livro.imprime quantidades, ó, já está disponível para mim. Então, o atributo estático eu uso sem instanciar a classe. Se eu quisesse acessar o atributo estático, como ele é público, eu conseguiria aqui, ó. Olha lá, ó, quantidade de estoque, tá? Olha essezinho de estático, ó. Eu poderia acessar. Então, quando é estático, a vantagem é essa. Eu instancio, eu uso sem instanciar a classe. Vai tornar a nossa conferência aqui de quantidade mais simples, olha só. Olha lá, tá? Em vez de preencher todos os dados do livro, de novo, ó, eu só mostro aqui, ó, realizou a primeira venda, quantidade de estoque, tá? Quantidade vendida, né? 9,1. Realizou a segunda venda, ele imprimiu de novo só as quantidades, não imprimiu todos os dados do livro, né? 9, continua 9 em estoque, porque eu vendi um e-book e tem duas aqui, 2 unidades vendidas, certo? Então aprendemos a trabalhar com 4 coisas nesse vídeo: classe abstrata, métodos abstratos, atributos estáticos e métodos estáticos, certo? Detalhe, método abstrato só pode ser usado em classe abstrata. Atributo estático
o atributo ou o método estático, eles podem ser usados em qualquer classe, não precisa ser abstrata. E, para finalizar, não confunda estático, que quando a gente fala estático parece que é uma coisa que não se mexe, né, que não se modifica. Não confundam isso com constante. Constante em Java é outra coisa. Ó. Se eu quisesse criar uma constante aqui, ó, eu ia falar final, tá? Int, por exemplo, eu vou botar aqui teste igual a 1, né? Opa, perdão. Teste igual a 1. O que ia acontecer? Isso aqui ia ser uma constante. E padronização do Java, né? Sempre quando é constante existe tudo maiúsculo. Então, isso aqui iria, na hora que o programa começar a executar, até a hora que ele for fechado, o teste ia valer 1, porque ele é uma constante, tá? Não confunda a palavra estático com constante. Constante em Java é final. Então é isso.